da nossa amada Igreja Presbiteriana do Pirangi, como você que está em casa, que está acompanhando esta transmissão do culto, que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos numa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Filipenses e estamos no capítulo 4. Então, eu gostaria de convidar você para abrir comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Desta feita, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 9, palavra do Senhor para os nossos corações. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, você pode ir aí no canal da nossa igreja, tem uma playlist com todas as mensagens que foram ministradas na carta aos Filipenses. Diz assim a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem hoje será exortações e imperativos apostólicos. Filipenses 4, 2 ao 9. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, a NAA. Diz assim a palavra do Senhor: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e viram em mim e ouviram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz será com vocês. Vamos orar mais uma vez, meus queridos irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nos abra a porta-palavra e fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta série na carta aos Filipenses, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que se encontram aqui no templo, aqueles que estão em casa e aqueles que estão sendo alcançados com esta palavra. Ó Senhor, que nós sejamos edificados, instruídos, transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. É esse o clamor do meu coração, o anseio da minha alma diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mantenham a Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é exortações e imperativos apostólicos. E antes de adentrarmos ao texto e extrairmos dele lições para a nossa vida, eu queria destacar algumas coisas à guisa de introdução para que a gente possa entender melhor o texto sagrado. Nós estamos aqui nesta perícope tendo a conclusão das exortações de Paulo à igreja
dos filipenses, a igreja lá que estava localizada na cidade de Filipos. São as últimas exortações, por isso que eu coloquei como tema exortações e imperativos. São as últimas exortações, as últimas ordens que Paulo está dando para aquela igreja nesta carta. Depois daqui, o próximo parágrafo, a partir do versículo 10, Paulo vai manifestar aqui um agradecimento àquela igreja pela ajuda que eles tinham enviado para o apóstolo Paulo. Então, aquilo que Paulo começou lá no capítulo 1, versículo 27, Paulo agora, ele está concluindo, que são os seus ensinos, as suas exortações, as suas recomendações para aquela igreja. Ele saudou a igreja, ele orou pela igreja, e ele começa a partir do verso 27, exortando aquela igreja em alguns pontos, e aqui no capítulo 4, verso 1 a 9, ele conclui estas exortações. Segunda coisa interessante é que o capítulo 4, versículo 2 ao 9, ele, mais uma vez, retoma o tema da unidade na igreja. É interessante como isso estava na mente de Paulo. Aquela igreja estava sofrendo um sério risco, ou correndo um sério risco, de ter a sua unidade rompida, de viverem um momento difícil nessa questão da unidade. E mais uma vez, Paulo, concluindo as exortações, mesmo tendo já feito algumas exortações neste tema, neste assunto, Paulo volta a falar sobre a unidade da igreja, porque havia duas irmãs ali na igreja que estavam brigadas uma com a outra, e isso ameaçava a unidade da igreja de Deus. O versículo 1 do capítulo 4, ele é a conclusão do parágrafo anterior. Paulo estava falando dos inimigos da cruz de Cristo. Ele estava dizendo que a igreja deveria imitá-lo e não imitar aqueles inimigos, aqueles falsos profetas. Eles deveriam imitar o apóstolo Paulo, imitar Timóteo, imitar Epafrodito, os verdadeiros líderes, pastores da igreja, e não imitar os inimigos da cruz de Cristo. E ele falou isso no parágrafo anterior. E ele conclui essa exposição, capítulo 4, versículo 1, chamando a atenção para aqueles irmãos, de que aqueles irmãos eram a sua alegria e coroa. Paulo se alegrava com eles, Paulo tinha prazer naquela igreja, Paulo tinha saudade daquela igreja, e aí Paulo exorta aquela igreja para que eles permaneçam firmes como um soldado em seu posto, como um soldado que não recua na batalha. Por quê? Porque aquela igreja era a sua alegria e coroa. E a palavra que Paulo utiliza aqui para coroa, não era a coroa do rei, era a coroa dos atletas. Era aquela coroa que os atletas recebiam quando venciam um campeonato, quando cumpriam determinada prova, eles recebiam aquela coroa de louros e era o prêmio deles. Então Paulo olha a igreja de Filipos como um prêmio, como a sua coroa, como o grande resultado do seu trabalho. E ele tem saudade daqueles irmãos. Ele está concluindo a carta, ele está começando a ir para as conclusões da carta. E aí ele volta a tratar de um assunto difícil naquela igreja. Ele tem saudade da igreja, ele reconhece a igreja como a sua alegria e coroa, ele exorta aqueles irmãos a permanecerem firmes, porém Paulo lembra que não há como a igreja permanecer firme, a igreja vencer os inimigos, a igreja caminhar de forma resoluta, se existe contenda no meio dela. Não tem como a igreja permanecer firme, não tem como a igreja ser vencedora, não tem como a igreja
está ganhando a batalha se ela está brigando entre si. Se os seus membros estão magoados um com o outro, se os seus membros estão brigando um com o outro. É nesse contexto que Paulo vai exortar agora a duas irmãs da igreja de Filipos, irmãs preciosas, maravilhosas, crentes, elas não eram descrentes, eram as servas de Deus, trabalharam muito na plantação daquela igreja, auxiliaram o apóstolo Paulo. Paulo tem um testemunho a dar sobre elas, mas por alguma circunstância elas estavam brigadas, elas estavam em desavença no contexto da igreja, e Paulo vai agora exortar aquelas irmãs. Após exortar aquelas irmãs e chamar a atenção da liderança da igreja para que auxiliasse aquelas irmãs no contexto dessa briga, dessa rixa que existia entre elas, Paulo vai dar alguns imperativos, algumas ordens, alguns mandamentos para a igreja. Ele vai falar sobre alegria, ele vai falar sobre moderação e ele vai falar sobre ansiedade, preocupação. E conclui este parágrafo chamando a atenção dos irmãos, dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Não ocupe o pensamento de vocês com qualquer coisa. Não percam tempo com discussões frívolas, com briguinhas, com querelas, com coisas pequenas, com picuinhas. Ocupe o pensamento de vocês com coisas boas. Esse é o contexto, e esse é o texto que nós estaremos vendo aqui com a graça de Deus. Então, olha aí a primeira parte, a exortação que ele faz a Evódia e Síntique. Diz assim, versículo 2: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Muito interessante isso aqui. Em primeiro lugar, Paulo está exortando. Quando a gente fala de exortar, geralmente se tem aquela ideia de dar um carão, uma repreensão. Quando alguém lembra da palavra exortar, já pega por esse caminho. Exortar é repreender. A versão atualizada, ela coloca assim, rogo. Aqui na Nova Almeida eles colocaram peço. Só que a ideia desse rogo aqui, desse rogar de Paulo, ou esse pedido que Paulo está fazendo, na língua grega, a ideia do texto é encorajo. Exortar significa encorajar, animar. É claro que você está repreendendo também, mas você não está repreendendo por repreender, você está encorajando aquela pessoa a agir de determinada forma para a glória de Deus. E veja como isso é interessante, veja o tato, a maneira como Paulo encoraja ou exorta aquelas irmãs. Ele diz, rogo ou peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor pensem ou tenham o mesmo modo de pensar. O que estava acontecendo? Nós vamos ver aqui mais na frente. Duas irmãs da igreja de Filipos, duas servas de Deus, mulheres crentes em Jesus Cristo, que participaram da plantação da igreja, que foram instrumentos de Deus na vida da igreja e na vida de Paulo, por algum motivo não estavam mais pensando concordemente no Senhor. É muito interessante isso aqui. Esse pensar concordemente no Senhor. Elas estavam divergindo, elas estavam em conflito. Então isso não é uma realidade apenas
da igreja dos nossos dias. Lá na época de Paulo já tinha. Elas estavam em conflitos. Elas estavam tendo dificuldade de caminharem juntas, de participarem de uma mesma reunião de planejamento, de participarem da mesma obra. Alguns dizem que provavelmente duas comunidades estavam se reunindo, uma na casa de Evódia, outra na casa de Síntique, porque a igreja estava crescendo e precisava de mais casas, porém essas irmãs, líderes da igreja, elas não estavam mais andando juntas, caminhando juntas, tendo o mesmo modo de pensar no Senhor Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, é um caos para a vida da igreja. Porque quando aqueles que são líderes na igreja, aqueles que atuam na igreja, eles estão divergindo, eles não estão pensando concordemente, mas cedo ou mais tarde essa divergência vai chegar no rebanho, vai chegar na vida da igreja. Então, quando duas irmãs estão brigadas, quando duas irmãs estão machucadas uma com a outra, isso vai afetar a SAF, a sociedade feminina, porque elas não vão mais caminhar juntas, elas não vão mais planejar como deveriam. Se uma der uma opinião, a outra vai dar outra. Se uma quiser ir por um lado, a outra quer ir por outro lado. E muitas vezes é vaidade, orgulho, simplesmente querendo aparecer, querendo que o seu nome apareça, prevaleça. As irmãs aqui estavam esquecendo daquilo que Paulo falou lá atrás. Lembra que ele deu o exemplo de Cristo? Que mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes anulou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, dos seus privilégios, para ser humilde, para ser um servo e ser obediente. E aquelas irmãs não estavam abrindo mão de nada, pelo contrário. Evódia não abria mão dos seus pontos de vista, Síntique não abria mão dos seus pontos de vista, criou o conflito, e quem ia sofrer? A igreja de Deus. A desunião, um racha, um problema na vida da igreja. E isso chegou ao conhecimento de Paulo. Paulo está distante, fazia 10 anos que Paulo não ia ali, e Paulo está sabendo que as duas irmãs estão brigadas. E aí Paulo vai dizer: rogo, ou peço, ou encorajo a Evódia, e peço a Síntique. Algumas coisas me impressionam aqui, meus irmãos. Por exemplo, Paulo está exortando as duas. Olha como a palavra de Deus é interessante. Ele está exortando, ele diz assim: rogo a Evódia, e podia parar aí. Mas ele diz: eu rogo a Evódia e rogo a Síntique que no Senhor pensem ou tenham o mesmo modo de pensar. Ou seja, Paulo não tomou partido. Esse é um grande perigo quando tem duas pessoas divergindo na igreja, você tomar partido por uma delas. Paulo não tomou partido. Paulo quer resolver o problema. Ele nem está do lado de Evódia, nem do lado de Síntique. Ele está exortando as duas, porque as duas estão prejudicando com essa atitude delas a igreja de Deus. Então ele vai rogar as duas. Ele não pode chamar a atenção só de uma. As duas estão pecando. As duas estão erradas. As duas precisam se acertarem. Então ele encoraja, ele exorta as duas. Segunda coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo dá o nome. Irmãos, essa carta aqui seria lida no púlpito da igreja de Filipos. A carta era lida publicamente. Agora você imagine, Epafrodito chegou com a carta e agora vai ler a carta de Paulo para a igreja de Filipos. E na carta está escrito assim: peço, rogo à irmã Evódia e à irmã Síntique que pensem concordemente no Senhor. Citou o nome, meu irmão.
Por que Paulo está citando o nome? Para evitar qualquer tipo de fuxico, de conversinha, de algo que possa gerar mais contenda. Ele cita o nome. Eu estou me dirigindo especificamente a Evódia e Síntique. Sabe por que Paulo está fazendo isso? Não só para evitar qualquer tipo de embaraço no meio da comunidade, ou de conversa, ou de fofoca no meio da comunidade, mas também porque elas eram líderes. E o líder, meus irmãos, quando ele peca, ele tem que ser repreendido de público. Porque o líder, ele nunca é neutro, ele influencia para o bem ou para o mal. Então, se elas que eram colunas daquela igreja, que participaram de toda a vida daquela igreja, são líderes, e elas estão dessa maneira, com certeza elas já formaram discípulas, ou discípulos na igreja. E pessoas começaram a tomar partidos. Havia aquelas irmãs mais chegadas a Evódia, e havia irmãs mais chegadas a Síntique. E aí já estava criando a desordem dentro da casa de Deus. Então Paulo, ele é direto. Ele não esconde, ele não tem meias palavras. Ele não diz assim, todo mundo está dizendo, está acontecendo isso aqui na igreja. Não, ele vai direto ao ponto. Eu estou encorajando ou exortando ou repreendendo com amor a Evódia e Síntique. E o que eu estou querendo de vocês é que vocês, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. Ele é direto. Veja, a informação chegou para Paulo. A carta vai ser lida. E a pergunta é, quem foi que foi dizer isso para Paulo? Você já pensou se Evódia e Síntique não fosse crente de verdade? O que poderia acontecer? Ao invés delas quererem resolver o problema, como muita gente age, vai querer saber quem foi que disse para Paulo. Quem foi que levou para o conselho? Quem foi que falou isso? Mas não, aqui elas estão sendo exortadas publicamente e Paulo não tem arrudeios. Agora, veja que Paulo exorta elas a pensarem ou terem o mesmo modo de pensar no Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença no texto e para a vida da igreja. Porque veja, meus irmãos, nós somos exortados a ter o mesmo modo de pensar, mas esse mesmo modo de pensar não significa uniformidade e não significa união para tomar determinadas decisões à parte de Cristo. Eu li um comentarista que ele disse assim: toda união, todo pensamento unificado à parte de Cristo é diabólico. Porque a igreja pode até estar se unindo, um grupo está se unindo, mas será que está pensando no Senhor? Será que está agindo no Senhor? Nós vamos ter uma plenária da mocidade, vamos dizer que a pauta já foi exposta para os jovens, e aí 2, 3 jovens se unem e dizem assim, vamos fazer isso aqui para barrar a plenária. Como aconteceu recentemente aqui no nosso estado, na abertura de uma CPI, 2 deputados resolveram sair do plenário, que era para a CPI não ser instalada. Essa união aqui não é o que Paulo está falando. Essa união é maligna, é diabólica. Ela é uma união para reforçar os seus interesses particulares. Então, cuidado, porque muitas vezes nós confundimos isso. Nós temos o nosso grupo, nós temos os nossos aliados, nós temos a maneira de agir do mundo, que é quando nós começamos a juntar pessoas ao nosso redor para pressionar, principalmente no sistema presbiteriano, que é um sistema democrático representativo. Então, eu posso estar interpretando mal o que Paulo está dizendo aqui. Esse pensar
esse mesmo modo de pensar, não é essa uniformidade, não é essa união ou esse jeitinho brasileiro para fazer com que determinadas coisas aconteçam. É no Senhor. Ou seja, o que que nos une? O que que nós devemos buscar? É saber aquilo que nós estamos decidindo, aquilo que nós estamos projetando, aquilo que nós estamos pensando, é vontade do Senhor? Não é a minha opinião, não é a sua, não é porque nós nos unimos para defender determinado ponto, mas o Senhor é o centro disso aqui. Nós estamos pensando concordemente no Senhor, nós estamos agindo para a glória do Senhor, tendo o Senhor como centro, como referencial, tendo Ele como exemplo da nossa vida. É assim que nós estamos agindo. Por isso que Paulo está dizendo assim: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor, não numa estratégia pura e simplesmente humana, mas no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. É no Senhor. A centralidade de Cristo nos relacionamentos, no pensamento, nas decisões, em tudo aquilo que a igreja faz. É isso que Paulo está colocando aqui. Cristo deve ser o centro. Nós devemos pensar e agir no Senhor e não de acordo com os nossos interesses. Porque os falsos mestres, os inimigos da cruz de Cristo, eles não tomavam as suas decisões no Senhor. O Deus deles era o quê? O ventre. Eles buscavam a sua própria glória. Eles buscavam satisfazer os seus próprios interesses, as suas vontades. E eles até se uniam em prol disso. Mas não era essa a união que Paulo estava defendendo. O que Paulo estava defendendo era uma união, uma unidade que acontecesse no Senhor. O alicerce é o Senhor. E ele está dizendo a Evódia e Síntique: vocês podem ter opiniões diferentes sobre determinados assuntos. Não é pecado, não é errado. Não é errado, meu irmão, você ter uma opinião diferente da minha. Agora a questão é: nós estamos pensando no Senhor? Mesmo que você tenha uma opinião diferente da minha ou que eu tenha de você, o nosso ponto de partida é Cristo, é a palavra de Cristo, é o bem da igreja, é o crescimento do reino de Deus. Então, mesmo que haja divergência entre nós, Calvino dizia que aqui existe a mais profunda e perfeita perfeição. Por quê? Porque nós estamos agindo no Senhor. Nós estamos unidos no Senhor. Então, é muito possível que numa assembleia de igreja nós venhamos colocar determinado tema e um irmão se levante, dê a sua opinião e diga: olha, a minha opinião é assim, 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 assim. Aí o outro irmão se levanta e diz: olha, eu queria dizer que eu penso diferente, eu discordo, eu vou por outra linha, a minha opinião é essa, essa e essa. Há pecado aqui? Não. Se for no Senhor, não é pecado. Se nós estamos fazendo isso no Senhor e para a glória de Deus e tendo como fim a unidade da igreja, não é pecado. Nós vamos chegar aqui a um consenso, pedir a direção de Deus para que a coisa possa acontecer da melhor maneira. Agora, quando é vaidade, meu irmão, quando eu me levanto simplesmente para mostrar os meus interesses, o meu ponto de vista, e tem mais um detalhe: se não for aprovado do jeito que eu quero, eu saio da igreja, eu saio da sociedade, eu luto contra, eu fico torcendo para dar errado, porque quando der errado eu vou dizer: eu não disse que eu falei isso aí, ó, eu não tinha dito. Então não é mais no Senhor, aí já são os seus próprios interesses. Agora é interessante o que Paulo diz aqui: peço a Evódia, peço a Síntique, que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. Aí ele vai dizer o seguinte: e peço também a você,
fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Que coisa extraordinária o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Duas irmãs da igreja de Filipos estão em rota de colisão. Estão se batendo. Estão divergindo. E Paulo escreve a carta e Paulo roga, Paulo encoraja, Paulo exorta elas para que no Senhor elas tenham o mesmo modo de pensar. Elas cheguem a um ponto, a um denominador comum no Senhor e para a glória do Senhor. Mas Paulo é experiente o bastante, e Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele sabe que muitas vezes nós não conseguimos resolver os nossos problemas, as nossas diferenças, as nossas divergências sozinhos. Tem duas pessoas magoadas na igreja, e nós podemos exortá-las e dizer assim: olha, fulano de tal e cicrano, pensem no Senhor concordemente. Mas pode ser que a coisa chegou a um nível que essas pessoas precisam de ajuda. Precisa de alguém com elas. Precisa de alguém que auxilie, que chegue, que reúna, que converse, que coloque frente a frente, que dê uma palavra, não que tome partido, porque se tomar partido já era. Você só vai conseguir ajudar se você não tomar partido. Se você tiver partido na história, passe para outro. É a mesma coisa de um psicólogo, de um psiquiatra, que se ele começou a criar vínculo, ele tem que passar para outro profissional, porque ele não vai conseguir ajudar. Então, Paulo vai dizer para elas terem o mesmo modo de pensar, para elas resolverem aquela situação, mas como um pastor experiente, como um líder da igreja, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabe que elas não vão conseguir sozinhas, que elas vão precisar de ajuda. Então, ele vai buscar ajuda. E ele diz assim: e peço também a você, olha a expressão que ele usa, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Se você tem a NVI, você vai ver que a NVI colocou uma nota de rodapé explicando esse fiel companheiro de jugo. E esse é um dos textos polêmicos da carta aos Filipenses. Por quê? Porque se você olha na língua original, e na NVI a nota de rodapé coloca exatamente isso, a palavra que Paulo utiliza aqui, que foi traduzida como fiel companheiro de jugo ou de luta, é uma palavrinha chamada sísigo. E sísigo pode ser um nome próprio, daí Paulo estaria se dirigindo a uma pessoa, ele está se dirigindo a esse irmão chamado Sísigo, ou a tradução é essa, fiel companheiro de lutas ou de jugo. Se Paulo está se dirigindo a alguém, a uma pessoa com nome próprio aqui, então a melhor tradução seria a você, Sísigo, que o nome significaria que é um fiel companheiro de lutas. Porém, e alguns tradutores, alguns exegetas, eles vão dizer que Paulo está se dirigindo a essa pessoa chamada Sísigo, para que essa pessoa vá lá e auxilie e resolva o problema daquelas irmãs. Outros vão entender que Paulo não está se dirigindo a uma pessoa com o nome Sísigo, mas Paulo estaria se dirigindo a uma liderança da igreja, que por ser líder da igreja, como por exemplo o pastor, poderia ser Epafrodito, poderia ser Silas, poderia ser um outro irmão, que Paulo chama de fiel companheiro de luta, porque era essa palavra que ele utilizava para as lideranças da igreja, para os seus cooperadores e os seus companheiros. Paulo estaria pedindo ao líder que está à frente da igreja de Filipos, ao pastor da igreja,
que auxiliasse aquelas irmãs. É uma possibilidade, e as nossas traduções, a versão atualizada, por exemplo, ela dá essa ideia, porque ela não coloca o nome Císico, ela já coloca a tradução. E rogo a você, fiel companheiro de jugo. Então, quem é esse companheiro de jugo? Nós não sabemos. Pode ser Epafrodito, que estava levando a carta e Paulo estava falando com ele. Pode ser Silas, pode ser outra liderança da igreja, que era tão conhecido da igreja que não precisava Paulo citar o nome. Apenas ele disse assim: rogo a você, fiel companheiro de jugo ou de luta, que auxilie essas mulheres. Era como se Paulo mandasse uma carta para a igreja do Pirangi e dissesse assim: rogo a Maria e Joana que pensem concordemente no Senhor. E peço ao reverendo que auxilie essas irmãs nessa questão. Quando a carta fosse lida em Pirangi, quem é o reverendo de Pirangi? Você saberia muito bem quem é o reverendo. Agora, quando essa carta fosse lida depois de 2000 anos, aí fica difícil saber quem era o reverendo, se você não tem a ata da igreja, se você não tem a transmissão do culto. Então, é difícil tomar uma decisão aqui. Para os irmãos terem uma ideia, é tão sério que também aqui poderia ser traduzido no aspecto feminino. Uma fiel companheira. E alguns querem dizer que aqui é uma referência à esposa de Paulo. Seria uma referência no Novo Testamento à esposa do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo está exortando as irmãs e, como todo pastor faz, há determinados casos em que o pastor fala com a esposa e diz: minha filha, agora você vá lá e converse com a irmã fulana. Geralmente, quando é mulher, é sempre bom que o pastor peça à esposa dele, ou o presbítero, para que a esposa dele converse. Tem assuntos que as irmãs da igreja não vão querer se abrir com o pastor. Elas ficam tímidas. Então, quem era a fiel companheira de luta do apóstolo Paulo? A sua esposa. Poderia ser a esposa de Paulo, que Paulo estava pedindo para ter uma conversa com Evódia e Sintique. Porém, o mais provável, biblicamente, e nós seguimos essa linha, é que Paulo está falando com o pastor da igreja de Filipos, que no contexto aqui nós não sabemos o nome, provavelmente é Epafrodito que estava indo com a carta. Quando eu leio a carta, eu tenho essa impressão, quando chega aqui, que Paulo está falando com Epafrodito: eu rogo a você, fiel companheiro de luta, que auxilie essas mulheres. Mas o ponto aqui, meus irmãos, veja que coisa linda Paulo está fazendo. Paulo está dizendo: minhas irmãs, resolva o problema que vocês têm. Mas como eu sei que vocês não vão resolver facilmente sozinha, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar reforço. Então eu estou pedindo a liderança da igreja para chegar junto de vocês. Porque há determinadas situações que nós precisamos de um conselheiro, nós precisamos de uma pessoa balizada para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Sozinho nós não vamos resolver. Então é preciso um fiel companheiro de luta, um líder da igreja, um homem experimentado, uma mulher experimentada, alguém que possa sentar com os dois, não tomar partido, ficar neutro na história e dizer: vamos lá, conta a sua versão, Evódia, conte a sua versão, Sintique, e eu vou aqui, com a graça de Deus, aconselhar vocês para resolver essa situação. É preciso isso na igreja, se nós queremos o bem da igreja de Deus. Então, pastores, presbíteros, diáconos, irmãs da igreja, quando nós estamos sabendo que duas pessoas no contexto da igreja estão brigadas, a nossa tarefa não é construir mais muros, não é ficar fofocando e falando mal daquelas duas pessoas. A nossa tarefa é auxiliar para que aquilo seja resolvido.
Se você não pode resolver, se você não tem condições de resolver, busque ajuda. Fale com o presbítero, fale com o pastor, fale com a irmã mais experiente. Paulo não podia resolver aquela situação porque ele estava distante, não sei quantos quilômetros, estava preso, mas ele pediu ajuda a alguém. Vai lá, auxilie, fale com elas, com essas irmãs. Agora veja o que Paulo diz aqui, meus irmãos, que é interessantíssimo. Esse texto é muito rico. Ele diz assim: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Chegue junto, converse, auxilie elas, ajude elas a resolverem essa questão que há entre elas. Aí Paulo vai dar um testemunho. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que Paulo está mostrando para nós aqui, irmãos? O valor daquelas irmãs. Elas estavam em contenda, elas estavam brigadas, elas tinham se estranhado. Tinham. Mas Paulo não saiu dizendo logo assim: olha, não é crente, não é serva de Deus, está no inferno. Não. Paulo sabe reconhecer o valor daquelas irmãs. Paulo entende que aquelas irmãs, elas estão brigadas, elas estão divergindo, mas Paulo olha o histórico da vida delas. Paulo olha o quanto elas já auxiliaram, o quanto elas são importantes na vida daquela igreja. As duas irmãs. E Paulo diz: olha, auxilie elas. Sabe por quê? Talvez o líder da igreja que estava ali não sabia disso. Mas Paulo está dizendo: olha, ajuda a irmã Evódia e a Cíntia, porque elas trabalharam muito aqui na plantação dessa igreja. Elas fizeram muita diferença. Olha como é que ele diz aí: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Lembra quando Paulo plantou a igreja de Filipos, a diferença que as mulheres fizeram? E agora Paulo está dizendo: essas irmãs que plantaram a igreja, que se esforçaram comigo, que estavam aqui, que deram a vida por essa obra, por algum motivo se estranharam, se bicaram. Acontece, meu irmão. Acontece. Nós somos seres humanos. Agora, nós não podemos é nos acomodar. Nós não podemos é dizer que é normal. Nós não podemos imaginar que duas irmãs na igreja se estranharam e vai ficar estranha e a coisa vai caminhar. Nada disso. Nada disso. Há briga, muitas vezes, há discórdia, há contendas, mas nós precisamos resolver os nossos problemas. Tete a tete, com a ajuda de uma liderança experiente, na presença de Deus. Na presença de Deus. E sempre reconhecendo o valor do outro. O valor do outro. A briga aqui, meus irmãos, era algo normal. Sabe por quê? Porque aquelas irmãs, elas, no dia a dia da igreja, elas foram trabalhando, e daqui a pouco elas já não sabem mais nem por que estão correndo, e estão brigando, e é preciso que alguém diga assim: ei gente, nós estamos no mesmo time, do mesmo lado, nós não estamos em lados opostos. Ninguém está aqui disputando para ver quem prega mais, quem canta mais, quem sabe mais, quem é mais importante. Não, meu irmão. Eu não estou aqui na igreja para disputar com o presbítero Marcos, nem com o presbítero Medeiros, para, olha, vamos ver aqui quem prega mais, quem sabe mais teologia. Não, meu querido, nós estamos no mesmo time, nós estamos do mesmo lado, nós estamos enfrentando um só inimigo. Então, nós não podemos ficar brigando uns com os outros, nós não podemos viver se engalfinhando. E Paulo diz: auxilie elas, elas são importantes, elas são fundamentais, são servas de Deus, que se esforçaram no Evangelho, mas que hoje estão nessa situação. Acontece muito isso, meus irmãos. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado no ambiente da igreja. Às vezes uma brincadeira. Uma vez eu estava numa assembleia de igreja,
e foi prestado um relatório de uma viagem missionária, de uma viagem de lazer. E aí botaram no data show, foi uma das nossas congregações, botaram no data show as fotos do acampamento. E aí foram passando as fotos e bênção, né? A foto do culto, o pessoal jogando bola na piscina, vai para lá, vem para cá. E apareceu a foto de uma irmã da congregação e os irmãos começaram a rir. A irmã se levantou na hora, eu estava presente no culto. A irmã se levantou, foi embora, até hoje não voltou para a igreja. Porque ela entendeu que os irmãos estavam zombando dela, do corpo dela, estavam tirando onda com a cara dela. Uma senhora idosa que não soube diferenciar a brincadeira. Então a gente precisa ter cuidado, porque começa assim. A contenda, ela começa como uma rachadurazinha numa represa. Depois ela se torna grande. Então cuidado com as brincadeiras, cuidado com as conversas, cuidado com a maneira como você trata o outro, para que você não machuque, não magoe a pessoa, e daqui a pouco vocês estão brigados dentro da casa de Deus, prejudicando a unidade da igreja, e o corpo de Cristo está sofrendo. E vai ter gente que vai ficar do seu lado, vai ter gente que vai ficar do lado do outro, e daqui a pouco a igreja está desfacelada. Então Paulo diz, olha, essas irmãs nos auxiliaram muito, junto com Clemente, com outros irmãos, e outros cooperadores, elas trabalharam, que é uma bênção. Eu amo isso aqui que Paulo está dizendo, sabe por quê? Porque muitas vezes nós abrimos mão das pessoas tão facilmente, esquecendo o que elas fizeram, o legado delas. A gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes você joga a vida da pessoa todinha na lata do lixo, por causa de uma atitude, de uma discordância, de uma briga casual ali. Você joga a vida dela todinha no lixo, o histórico dela, tudo que ela fez. Ela tem 20, 30 anos na igreja. Aí porque um dia houve uma discórdia entre você e ela, vocês brigaram ou não concordaram em alguma coisa, você joga a vida dela toda no lixo. Não pode ser assim, meu irmão. Não pode ser assim. Paulo está dizendo, elas estão brigadas, realmente. E eu exorto elas a resolver o problema. Agora, auxilie elas, porque elas fizeram muito na obra do Senhor. Elas trabalharam muito aqui. Elas são importantes. Tem um temperamentozinho difícil, mas é importante, é uma bênção. Então vamos auxiliar elas, porque junto com Clemente e com os outros cooperadores, elas auxiliaram. Agora, por que Paulo cita aqui o livro da vida? Porque Paulo está dizendo que era crente, cujo nome estava no livro da vida. Mas crente, meu irmão, também briga, crente também erra, crente também acorda de mau humor. Agora, o que Paulo está dizendo é que se nós temos o nome no livro da vida, se nós pertencemos a essa igreja triunfante, essa igreja celestial, se nós somos servos e servas de Deus, nós devemos espelhar na nossa vida aquilo que é a comunhão em Cristo. Nós devemos espelhar. Então, não existe essa história de que eu sou crente, mas, olha, preste bem atenção, pastor, eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente e eu tenho os 4 temperamentos, né? Então eu sou fleumático, eu sou isso, sou aquilo. Meu irmão, se você é crente, você tem uma coisinha chamada domínio próprio. Não estou dizendo que você é anjo, mas eu estou dizendo que se você tem o Espírito Santo de Deus, se você é crente, vai ter momento que você está com vontade de dar uma tapa na cara do irmão e você não dá, porque você tem o Espírito Santo de Deus, você tem domínio próprio. E você vai se resolver com ele. Se você é crente. Se você não é crente, aí é outra história. Mas se você é crente, você não vai conseguir viver intrigado de um irmão da igreja. Tomar a Santa Ceia, vir para o culto, pregar a palavra de Deus,
intrigado de outro irmão. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo de Deus não vai deixar você em paz enquanto você não resolver aquela situação. Seja sozinho, seja com ajuda, seja lá como for, mas você precisa resolver aquela situação. Se o seu nome está no livro da vida, se você é crente em Cristo, você não pode viver em discórdia com seu irmão na casa de Deus. Não estou dizendo que de vez em quando a gente não dê uma brigada. Eu já dei brigada aqui com muito crente aqui da igreja. Porque eu sou meio difícil, eu reconheço. E você também. Tem uns aqui difíceis, não é não, Marcos? Mas, você sabe uma família? A sua família, nunca teve uma brigazinha lá na sua família, não? Lá dentro da sua casa, nunca teve briga? Se você disser que não, eu vou desconfiar da sua honestidade. Mas família briga, família discorda, família discute. Mas eu pergunto, você abre mão da sua família? Você abre mão dos seus pais? Você abre mão dos seus filhos? Você abre mão dos seus irmãos carnais? Não. Então por que você vai abrir mão da igreja de Deus? Porque de repente teve uma discussão, teve uma discórdia, teve um problema ali. Lembra do que aconteceu entre Paulo e Barnabé? Discutiram, que foi um negócio terrível sobre Marcos. Mas Paulo e Barnabé, eles não abriram mão da vida um do outro. Aí, após Paulo falar sobre esse assunto e exortar aquelas irmãs, Paulo vai dar alguns imperativos para aquela igreja. E olha qual é o primeiro imperativo que ele dá para aquela igreja. Primeiro ele exortou, ele encorajou a elas, encorajou ao líder da igreja para que auxiliasse elas, deu um testemunho a respeito da vida delas, e agora Paulo vai dar alguns imperativos para a igreja, para a vida da igreja. E o primeiro imperativo que ele dá é esse: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Louvado seja Deus. Aqui está no imperativo, é uma ordem. Igreja de Filipos, alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez a centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo na unidade, nos relacionamentos interpessoais, e a centralidade de Cristo quando o assunto é a verdadeira alegria. E veja que essa alegria aqui é muito interessante, que ele diz: alegrem-se sempre. É alegrar-se hoje, alegrar-se amanhã, alegrar-se depois da manhã, sempre. É uma alegria ultra circunstancial. No Senhor. Essa alegria é no Senhor Jesus. É pelo fato de sermos crentes, de termos o Senhor na nossa vida, que nós somos e podemos ser alegres. E aí ele reitera: outra vez digo, alegrai-vos. Agora, por que Paulo está dando essa ordem? Porque, meus irmãos, uma igreja onde tem falsos mestres, inimigos da cruz de Cristo, uma igreja que duas irmãs que participaram da fundação dela, duas irmãs que com certeza eram unha e carne, agora estão brigadas. Uma igreja cujo pastor fundador está preso, esperando a sentença de morte. O que é que pode acontecer com essa igreja? Que o pastor dela, que foi enviado com oferta para Paulo, adoeceu e quase morre. Essa igreja, meus irmãos, se não tiver cuidado, ela vai perder a alegria, o gozo, a satisfação. Então Paulo está dizendo: meus irmãos, igreja de Filipos, independente das circunstâncias, independente da situação, independente de qualquer coisa, alegre-se, alegre-se no Senhor, não nas circunstâncias. Não porque Paulo está preso ou solto, não porque Epafrodito está doente ou saudável, mas alegre-se no Senhor. Busquem a verdadeira alegria no Senhor. É uma ordem. Isso serve para nós, meus queridos. Porque muitas vezes nós que somos membros da igreja,
Existem determinadas coisas na igreja que nos bota para baixo, que tira a nossa alegria, que tira o nosso prazer. Pastor passa muito por isso. Eu não posso negar para você isso. Muitas vezes, determinadas circunstâncias, às vezes comentários maldosos de alguns irmãos, aí o pastor vai lá para baixo. Mas sabe por que ele não tem que ficar assim? Porque a alegria dele não pode estar nas circunstâncias ou nas pessoas, mas a alegria dele tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, não permita que os problemas da igreja, que as circunstâncias da vida, ou que porque um irmão olhou para você de cara feia, ou porque a irmã da SAF está brigada com a outra e o trabalho está dando errado, não permita que essas coisas tirem a sua alegria no Senhor Jesus, o seu prazer, o gozo no Senhor Jesus. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Igreja de Filipos, não interessa a circunstância, alegrem-se no Senhor. A outra ordem que Paulo vai dar, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Que coisa maravilhosa. E essa palavra moderação aí, que na versão corrigida é traduzida por equidade, e em outras versões é traduzida por amável, agradável. É uma das palavras mais difíceis de traduzir da língua grega para a nossa língua. Porque o que significa moderação? Qual é a ideia de moderação? Alguns querem dizer que é exatamente essa ideia de ser alguém amável, afável, agradável. Então, que o amor de vocês, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Porém, a ideia de moderação, ela tem a ver muito mais com equilíbrio. Tem a ver com amor, mas um amor que ele gira nesse gonzo do equilíbrio. Qual é o ponto aqui? Lembra do capítulo 3? Qual era o problema do capítulo 3? De um lado os legalistas, do outro lado os libertinos, os inimigos da cruz. Então, de um lado você tem aqueles que são legalistas, que tudo para ele é pecado. Do outro lado você tem os libertinos, que nada é pecado, que liberou geral. O que Paulo estaria dizendo para aquela igreja é que aquela igreja precisa ter moderação, equilíbrio. Nem ir para o lado dos legalistas, nem ir para o lado dos libertinos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas moderação. Que aquela igreja tivesse uma vida de tal forma que fosse conhecida de todos. Que a cidade de Filipos olhasse para os membros da igreja de Filipos e visse neles um amor diferente de todos os outros. Visse neles um equilíbrio, que nem eram legalistas, nem eram libertinos, mas eles tinham moderação, eles eram equilibrados, e isso ficou conhecido de todos. Talvez era exatamente isso que estava faltando em Evódia e Síntique: moderação, equilíbrio, uma pessoa que sabe agir, eu não diria no meio termo, mas alguns dizem que Aristóteles dizia que as virtudes estão exatamente no meio, não nos extremos, mas no meio. Mas alguém que sabe dirigir a sua vida de forma equilibrada. William Barclay, que é uma das maiores autoridades em língua grega, ele, para explicar esse termo moderação, que não é tão simples, não é tão fácil, ele usa o seguinte exemplo.
Ele diz que moderação, essa virtude aqui que Paulo está dizendo, é, por exemplo, a pessoa que sabe usar a justiça, mas não de uma forma exacerbada. Está ali a letra da lei, a justiça, a Constituição, ou seja lá o que for. A letra da lei que faz justiça. Mas você, porque você tem moderação, você tem essa virtude da parte do Senhor, você sabe usar aquilo ali com equilíbrio, da forma correta. Aí ele dá um exemplo. Imagina um professor que vai aplicar uma prova para os seus alunos. Aqui na igreja tem professores. Aí o professor aplicou a prova. É claro que ele não vai fazer uma prova para cada aluno. Ele elaborou a prova que vai ser aplicada para todos os alunos. Como é que esse professor é uma pessoa moderada? Ou equilibrada, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. William Barclay diz que é o seguinte: o professor recebeu as provas. Aí ele viu que um aluno tirou 8 ou 9. Opa, 8 ou 9. Ok. Aí ele pegou a prova de outro aluno e o aluno tirou 5. Se ele não for moderado ou equilibrado, o que ele vai fazer? O que a gente vai fazer? Justiça, né? 8, beleza. É 8, é 8. 5 é 5. Não tem o que discutir. Aí Dr. William Barclay diz que se fosse aplicar o princípio que Paulo está colocando aqui, seria o seguinte: aquele professor pegou a prova do aluno que tirou 8. Aí ele viu que aquele aluno que tirou 8, o pai dele é de classe média, ele teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas, ele tem acesso a livros, à internet, a computador, ele tem motorista para vir deixar na escola, ele tem toda a facilidade do mundo para estudar e para fazer a melhor prova possível. Aí quando ele olha para o aluno que tirou 5, ele vê que ele mora em um ambiente onde ele não tem nem computador, ele nunca teve a oportunidade de ter o mesmo estudo que aquele outro teve, ele não tem tempo para estudar porque ele tem que trabalhar, ele sai do trabalho para a universidade. William Barclay diz que a moderação seria o professor olhar para essas duas provas e entender que ele precisa fazer justiça sim, e qual seria a justiça? Ele olhar para esse aluno e ver que o 5 dele talvez vala o 8 que o outro tirou. Também. E aí ele eleva esse aqui, é a moderação, é a equidade, é o equilíbrio, é você saber agir da forma correta. E Paulo está dizendo que a vossa moderação seja conhecida de todos. Que o equilíbrio na sua vida, que você nem foi para o legalismo, nem foi para o extremo da libertinagem, seja conhecido de todos os homens, de todas as pessoas. Eu pergunto para você, meus irmãos, as brigas na igreja não é por falta disso? Talvez a briga na sua casa, no seu casamento, não é por falta disso aqui, de moderação? Você está puxando para um lado, a mulher está puxando para o outro, e aí os dois brigaram mesmo, o pau cantou. Principalmente quando é reformadão, diz assim: não, eu sou o cabeça. Eu aprendi, o pastor disse na Bíblia, pregando, que eu sou o cabeça, a última palavra é a minha, quem manda sou eu, aqui dentro quem manda sou eu, e vai ser assim. Ô meu irmão, o equilíbrio seria você ter sabedoria de sentar com sua esposa, de conversar, de ouvir o lado dela, de entender a situação. Não deixou de ser cabeça, não deixou de ser autoridade, mas você agiu com equidade, com equilíbrio, com moderação. Minha filha, por que você está pensando diferente? Por que você acha que assim é que deve ser? Então vamos conversar, vamos entender a situação. E aí você muitas vezes pode ficar surpreso, porque você não estava vendo uma coisa que a outra pessoa viu. Mas porque você tem moderação, porque você tem equilíbrio, você tomou a decisão certa. Aí ele diz: sabe por que vocês têm que ter moderação e equilíbrio? Perto está o Senhor.
que a ideia aqui pode ser, o Senhor está perto de mim quando eu tomo uma decisão, então olha a decisão que você vai tomar, porque perto está o Senhor está perto de você, e mais provável é que ele está falando aqui da vinda do Senhor. O Senhor está perto, e ele já falou isso no final do capítulo 3, quando ele fala da volta do Senhor Jesus. Então ele diz, igreja de Filipos, vocês têm que se alegrar, vocês têm que viver a vida no Senhor, e viver uma vida de moderação, porque o Senhor está voltando. Deixe de extremos, viva uma vida equilibrada para a glória do Senhor, porque o Senhor está voltando. Não vamos estar brigando por besteira, não vamos estar brigando por picuinhas, por coisas insignificantes. O Senhor está voltando, o Senhor está perto. Vamos almejar esse grande dia, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz, concluindo aqui, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha os imperativos, olha as ordens. Primeiro, alegrem-se. Segundo, tenha moderação, que a vossa moderação, o equilíbrio, a equidade na vida de vocês seja conhecida de todos, porque o Senhor está perto. Aí ele diz, não se preocupem, não andem ansiosos por coisa alguma. Se Paulo está dizendo isso para aquela igreja, meus irmãos, é porque havia ansiedade naquela igreja. Então ele está dizendo, parem de andar ansiosos, parem de estar preocupados. Aquela igreja estava preocupada com Paulo, estava preocupada com Epafrodito, aqueles irmãos poderiam estar preocupados com a situação de Evódia e Síntique, aqueles irmãos poderiam estar preocupados com os falsos mestres, com a situação. Paulo diz, parem. Não andem ansiosos ou preocupados por coisa alguma. Mas isso assim, coisa alguma, você sabe o que é? Coisa alguma deve nos preocupar, nos fazer andar ansiosos, fazer com que essa patologia se instale no nosso ser, se torne uma constante no nosso ser. Agora, ele está negando a realidade? Não, pelo contrário, ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, tem coisa que está lhe incomodando? Tem, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos, as petições de vocês. Ah, meus irmãos, e tinha muito naquela igreja, eles tinham que fazer conhecido diante de Deus a situação de Paulo, a viagem de Epafrodito, o fato dos falsos mestres, o crescimento da igreja, as duas irmãs que estavam brigadas. Então, ao invés de ficarem ansiosos, roendo as unhas, tomando remédio, Paulo diz, apresentem os pedidos, as petições de vocês diante de Deus. Como? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Orar, suplicar e agradecer. Orar é um guarda-chuva maior, envolve adoração. Dr. Martin Lloyd Jones, ele chega a dizer que oração aqui é exatamente esse guarda-chuva maior. Está falando de culto, de adoração, de estar na presença de Deus. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Já aconteceu isso com você? Você está ansioso, preocupado, você está com a mente cheia de coisa, aí você chega na casa de Deus, começa a adorar o Senhor, começa a orar, a buscar o Senhor, daqui a pouco aquilo ali foi embora? Deus começa a falar com você. Oração, súplica, clamor, suplique mesmo, meu irmão. Ore, clame, não é aquela oração antes de dormir, Senhor, boa noite, plá, caiu. Não, meu irmão, é súplica. Tem coisa que a gente precisa suplicar. Você já pensou aquela igreja ver duas irmãs da SAF, irmãs queridas, fundadoras da igreja, prestes a ir embora, ou dividir a igreja porque estão brigando por picuinhas? A igreja tem que levantar um clamor, Senhor, abençoa a irmã fulana, irmã ciclana, que elas se reconciliem, que haja paz. Senhor, abençoa a vida de Paulo. Senhor, faz isso, faz aquilo. Súplicas, mas também ação de graças.
Tem muita coisa para agradecer. Nem tudo estava perdido na igreja de Filipos. Tinha muita coisa a agradecer naquela igreja. Aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É muito importante a palavra que Paulo utiliza aqui. Primeiro, ele diz paz de Deus e não paz com Deus. Paz com Deus está lá em Romanos, tem a ver com a nossa justificação. Eu era inimigo de Deus e em Cristo eu passo a ter paz com Deus. Aqui é paz de Deus, não é paz com Deus. Qual é a ideia? É que se eu, ao invés de ficar preocupado, ansioso com as coisas, com as circunstâncias, com as pessoas, eu fizer conhecido diante de Deus as minhas petições, os meus pedidos, com oração, súplica e ação de graças, a paz que Deus tem e que Deus lida com as circunstâncias da vida, ela vai preencher o meu coração e a minha mente. Você consegue imaginar Deus preocupado com alguma coisa? Você consegue imaginar o Criador dos céus e da terra, o Senhor supremo, absoluto dos céus e da terra, roendo as unhas? Não, Deus tem paz, mesmo diante de tudo o que possa acontecer nesse mundo, a paz de Deus, ela permanece. Pois Paulo diz que essa paz, ela pode vir sobre nós, e ela pode tomar conta da nossa mente, do nosso coração. E o que o texto diz aqui é o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não tem como compreender isso aqui, guardará o coração e a mente de vocês. E a palavra que ele usa aí para guardar é montar guarda. Paulo provavelmente está olhando o guarda lá na frente da sua cela, ou na sua casa alugada, e ele está dizendo assim: assim como esse guarda, o exército, está montando guarda aqui, para que eu não fuja, para que ninguém lá de fora invada, assim é a paz de Deus, quando eu coloco tudo diante do Senhor. Sabe qual é a ideia aqui, meus irmãos? Eu sempre gosto de ilustrar da seguinte forma. Uma vez eu acordei pela manhã e eu liguei o rádio. Enquanto eu estou tomando banho, eu gosto de botar o celular no jornal local, ou em alguma estação que esteja passando as notícias. E aí eu estava ouvindo as notícias. E aí o governador, na época do estado aqui, ele entrou ao vivo falando sobre a rebelião que estava acontecendo nos presídios aqui do nosso estado. E a coisa estava tão séria, os presos tocando fogo, quebrando tudo, fazendo arruaça, que para esses presos que estavam agitados não saírem, invadirem as ruas, o que eles fizeram? Eles pediram a Guarda Nacional para vir aqui, e aí a guarda montou guarda nos presídios, para que os presos que estavam rebelados não saíssem e fizessem besteira. É a mesma expressão que Paulo está utilizando aqui. Imagina aí, você está com a mente fervendo. Você está ansioso, ansiosa, preocupado, e a sua mente está um turbilhão. Se Deus não tiver misericórdia de você, se você não tomar os remédios de Deus para a ansiedade, que Paulo está falando aqui, que é a oração, a súplica, a ação de graças, se você não tomar esses remédios, esses inimigos que estão na sua mente e no seu coração, eles podem levar você a fazer besteira, a tirar a sua vida, a fazer qualquer tipo de coisa. Só que quando você ora, quando você suplica e quando você é grato a Deus por aquilo que Deus lhe dá, Paulo diz que a paz de Deus, ela vem sobre você e é como que uma guarda montada na sua mente e no seu coração, para acalmar você e você não fazer besteira. Oh, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida a gente não fez besteira porque a gente orou, cantou um hino, ouviu uma palavra e veio paz ao nosso coração, veio aquela paz e o Senhor disse: eu estou com você, eu estou com você, isso vai passar, isso vai passar. Então Paulo está dizendo para aquela igreja: meus irmãos, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, pelo contrário, se alegrem, tenham uma vida equilibrada,
aqueles que estão com problemas, se reconciliem, vivam uma vida para a glória de Deus, vivam na presença de Deus, em oração, em súplica, em ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês, os pensamentos e as emoções de vocês, em Cristo Jesus. Todas estas bênçãos é em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que assim como acontece na minha vida, acontece na sua. Há situações que ou Deus monta essa guarda sobre nós, ou a gente enlouquece, ou a gente faz besteira. Porque o ambiente de igreja, meu irmão, estou falando como pastor, o ambiente de igreja é um ambiente carregado. Tem um livro muito interessante que nós fomos exortados a ler no seminário, e é um livro maravilhoso, de literatura internacional, que é Diário de um Pároco de Aldeia. Muito interessante, um livro vale a pena ler. E ele fala da história de um sacerdote recém-formado que está assumindo a sua primeira paróquia. E ele acha que é tudo mil maravilhas, que o povo é tudo crente, cristão de verdade, que ele vai pregar um sermão e na mesma hora o povo vai colocar em prática, e aquela coisa. Até que ele chega lá e ele descobre que o povo fala da vida dele, que o povo é fofoqueiro, que é um bocado de coisa. Tem gente boa, tem, mas tem gente ruim também. E ele vai conversar com o bispo, e o bispo diz assim: meu filho, você está preocupado com esses problemas que estão acontecendo na sua paróquia? O cara contou 10 problemas para o bispo disse: eu tenho 100 aqui, você quer vir para a catedral? Você quer vir para a igreja, a primeira igreja? Aqui é que eu tenho, e o bispo lidava com os demais sacerdotes. Então ele diz para aquele jovem, diz assim: meu filho, na igreja existe como que um cabo de aço, aonde Deus, mas também o diabo, muitas vezes se balançam. Não pense que é diferente não, meu irmão. A palavra de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus, Deus está presente, mas muitas vezes o diabo vem, manda os seus agentes, só para perturbar a paz da igreja. E aí eu me lembro daquela outra história, que um seminarista foi ser ordenado, e na hora do exame do presbitério, perguntaram para ele assim: você acredita na existência do diabo? Aí ele disse: não acredito. O diabo para mim é um mito, é uma invenção dos teólogos, dos exegetas, mas eu não creio que o diabo seja realmente um ser que existe assim. Aí pegou fogo o presbitério, porque disseram: não pode ser ordenado. Como é que nós vamos ordenar um cara para ser pastor que não crê na existência do diabo? É um teólogo liberal. E a coisa estava programada para não ordenar o rapaz. Aí um pastor velhinho, cabeça branca, experiente, com mais de 30 anos de ministério, pediu a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de ter a palavra. E aí ele foi lá na frente e disse assim: meus irmãos, ordenem o rapaz. Não faça isso com o rapaz não. Ordene o seminarista, coloque ele numa igreja, que eu garanto a vocês que com 30 dias ele vai ter certeza que o diabo existe. Eu só dou 30 dias. Então vamos ordenar ele, porque ele vai mudar de ideia. Ele vai mudar de ideia. Então, meus irmãos, veja, nós precisamos viver na dependência de Deus, clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus monte guarda nas nossas vidas. Concluindo, vamos concluir como Paulo concluiu, né? Olha como é que ele diz: finalmente. São as últimas exortações. Aquilo que ele começou lá no capítulo 1. Finalmente, irmãos, eles não deixaram de ser irmãos, nem Evódia nem Sinti, que são irmãos, são crentes em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, nada de mentira, nada de engano, nada de engodo, nada de coisa debaixo do tapete, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Irmãos, essas virtudes aqui é o que nós devemos buscar. Nós não podemos ir para o lado dos libertinos, ou os liberais, ou os inimigos da cruz de Cristo. Eu tenho que estar em busca da verdade, do que é puro, do que é respeitável, do que é amável, do que é de boa fama. Porque essas coisas vêm de Deus. O contrário, não. Aí ele diz assim: tudo isso, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Sabe por que muitas vezes a igreja está dividida? Sabe por que muitas vezes nós temos problema na igreja? Porque ao invés de nós estarmos alimentando a nossa mente com coisas boas, com tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, aquilo que tem louvor, que tem virtude, nós estamos ocupando com o que não presta. Com o que não presta. Pastores que estão dirigindo a igreja de acordo com o livro de Maquiavel, ou as 48 leis do poder. Ele usa estratégias políticas ou de marketing para manipular o rebanho. E acha que o povo não vai entender, não vai cair a ficha algum dia. E no dia que o povo cair a ficha, vão se levantar contra ele. Então nós devemos pensar, meus irmãos, biblicamente, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor, é o que deve ocupar o nosso pensamento. A igreja de Deus só vai gozar paz, alegria, moderação, vai viver livre de ansiedade e vai ter unidade quando os membros estiverem pensando o que é bom. Cuidado, meu querido, com o que você está introjetando dentro de você. Cuidado com o que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está assistindo. Cuidado com aquilo que está tomando conta dos seus pensamentos. É de Deus, é puro, é amável, é de boa fama, é virtuoso. Então, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Agora, se tem qualquer tipo, meu irmão, de coisa negativa, por favor, descarte. Aí Paulo termina dizendo assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que desafio para nós, pastores, presbíteros. Olha que autoridade Paulo tinha para exortar aquela igreja. Meu irmão, eu tremo nas bases com isso aqui. Eu olho para a minha vida e digo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque Paulo está chamando a igreja, está exortando a igreja, está dando ordens para aquela igreja como um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai terminar dizendo assim: olhem para mim. O que vocês ouviram, as minhas pregações, os meus estudos, o que vocês viram em mim, o que vocês observaram que eu pratiquei, seja isso que vocês devem fazer. Olha que responsabilidade nós temos. No reino de Deus não existe aquela história: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Quando nós subimos aqui no púlpito para ensinar para a igreja, nós temos que ter consciência de que nós ensinamos com as palavras e com a vida, com o exemplo, com o nosso dia a dia. É isso que Paulo está dizendo aqui. E o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, o que vocês observaram de mim, seja isso que vocês pratiquem. Aí ele diz: e sendo assim, agindo assim, o Deus da paz estará com vocês. A minha oração, meus irmãos, é que esta série de Filipenses esteja impactando a sua vida como tem impactado a minha. Eu já estou começando a ficar com saudade, porque talvez domingo é a última mensagem no capítulo 4. Mas uma coisa eu sei: minha vida não é mais a mesma depois que eu tenho estudado essa carta, que eu tenho lido semanalmente, que eu tenho meditado, que eu tenho estudado, que eu tenho pesquisado e tenho pregado aqui para vocês. Eu estou pregando para você e estou pregando para mim.
O que eu estou dizendo aqui para você, o Espírito Santo está colocando um espelho diante de mim, dizendo, olha, para você também. Você tem que viver isso aqui. Você está pregando, viva. Porque senão, você está assinando a sua sentença de condenação. Quando nós pregamos o que nós não vivemos, nós estamos assinando a sentença de condenação. Que Deus nos ajude. Que Deus traga paz na nossa igreja. Que a paz do Senhor venha sobre nós. Que o Senhor faça com que aqueles relacionamentos que estão quebrados ou que estão trincados, eles sejam renovados para a glória de Deus. Se você está com um problema com alguém aqui, meu irmão, na igreja, em nome de Jesus, não deixe para amanhã. Não deixe para o mês que vem. Se reconcilie com essa pessoa. E pensem concordemente no Senhor. Alegre-se. Seja moderado, não andeis ansiosos, e tudo que for bom, seja o que ocupe o seu pensamento. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos